Dicas e curiosidades, é só no Dicas com Caqui. Matemática e física, bem explicadinhos. Chega de dificuldade, vem aprender aqui. Dicas e curiosidades, é só no Dicas com Caqui. Está começando mais um Dicas com Caqui. Revisão de lógica para concurso. Esse é o terceiro vídeo. A gente vai trabalhar nele sobre as negações de proposições compostas e equivalência lógica. Que, na verdade, são dois temas que muitos recursivos nas provas dos concursos que ocorrem no Brasil. Então, as bancas que elaboram concursos, elas trabalham muito com a questão da negação de proposições. E aí o que acontece? Muitas vezes o candidato ele se prepara e às vezes tenta associar o estudo de lógica com o estudo do dia a dia. E conforme eu tinha dito no primeiro vídeo, a lógica ela não é puramente matemática, né? A lógica ela é filosófica. Então, uma das coisas que a gente tem que aprender para aprender a lógica é se desfazer das regras do cotidiano. Então, muita coisa que acontece no estudo da lógica, ele foge um pouco do senso comum. Então, é por isso que às vezes o candidato ele está diante de uma questão, ele ao ler a questão, ele tenta associar o senso comum, só que quando ele vai perceber o raciocínio dele está muito distante do que a lógica prevê. Então, a gente já teve nos dois vídeos um conhecimento sobre o que é proposição. A gente viu a questão do sujeito, do predicado, o verbo. A gente viu nisso os conectivos lógicos, o e, o ou, o se então, se somente se. Eu mostrei também para vocês a tabela verdade e a negação de proposição simples, porque a negação de proposição simples, se a proposição é verdadeira, a negação dela é que ela é falsa. E se a proposição é falsa, a negação dela é de que ela é verdadeira. Quer dizer, se você tem uma proposição P, a negação dela é não P. Então, com isso, é possível a gente dar continuidade ao estudo sobre a negação de proposições compostas, né? Porque a negação de proposições compostas, quando você tem duas ou mais proposições, ela não segue a mesma ideia da proposição simples, mesmo porque na proposição simples você só vai negar um verdadeiro ou um falso. Agora, para que a gente compreenda a negação de uma proposição composta, a gente vai conhecer primeiro o que é a equivalência lógica. Então vamos lá. A equivalência lógica são proposições que apresentam a mesma tabela verdade. Ou seja, são proposições que expressas de um modo diferente possuem o mesmo valor lógico. Então são regras que a gente vai estabelecer ou digamos assim, ações que a gente vai promover dentro de uma proposição composta, em que essa proposição composta no senso comum, ela daria a gente uma ideia distinta, só que na lógica a gente vai encontrar, estabelecer uma nova proporção, só que o valor lógico dela, que o valor lógico é quando eu coloco na tabela verdade, a coluna final ela vai resultar na mesma valoração de verdadeiro ou falso que a primeira proposição tem. Por exemplo,
Se eu chegar para vocês e colocar assim, se Brasília é a capital do Brasil, então Santiago é a capital do Chile. Percebam que eu tenho aqui nessa proposição, eu tenho aqui a... Deixa eu só... Ó, se... Então, é uma condicional, tá? Se Brasília é a capital do Brasil, então Santiago é a capital do Chile. Note que aqui na simbologia eu tenho se P, então que. Quando a seta ela é para a direita, então você tem aqui uma condicional. Aí vejam bem, se eu reescrever essa frase colocando: se Santiago não é a capital do Chile, então Brasília não é a capital do Brasil, o que eu fiz aqui? Eu neguei a segunda proposição e neguei a primeira e inverti a ordem lógica das duas. Percebo que a primeira proposição aqui é se Brasília é a capital do Brasil. A segunda, Santiago é a capital do Chile. O que eu fiz aqui? Neguei, botei o não aqui, comecei com aqui e continuei negando com a P. Então note que aqui a simbologia é diferente dessa. Nessa aqui você tem se P, então que, e aqui se não que, então não P. Quer dizer, se eu inverter a ordem negando as duas, o valor lógico ele vai ser o mesmo. Eu vou mostrar para vocês que na tabela verdade o que isso significa. Então, a gente precisa antes entender o que seriam essas equivalências lógicas básicas. O que é básico para a gente? Nesse tópico, vocês vão estranhar algumas redundâncias que vão acontecer, mas é como eu disse anteriormente, eu estou falando de lógica proposicional. Então, o que eu estou dizendo aqui, ele está baseado na linguagem lógica. Eu não estou baseado no senso comum. E repito, eu tenho que fugir um pouco do senso comum para que as informações sobre lógica elas adentrem a minha área de raciocínio. Então veja bem, eu tenho aqui, no início da lista, nós temos equivalências direta e intuitiva, quando associada a propriedades e equivalências usadas na própria álgebra. As duas primeiras, de certa forma, tratam de redundância no emprego de construções lógicas. Então aqui eu estou me referindo que nós vamos ter uma sequência de 4 equivalências, tá? Então, essas 4 equivalências, as duas primeiras, elas vão ser redundância, na verdade, quando a gente utilizar o emprego das construções lógicas. E tudo que eu vou trabalhar aqui existe um elo muito forte, principalmente quando você estuda a álgebra na matemática. Então, veja bem, você tem aqui P e P é igual a P. E só uma dica para vocês aqui seria o seguinte, ó. Na matemática e na lógica nós temos a proposição I, o conectivo I. Esse conectivo I, quando a gente estuda a teoria de conjunto, ele está relacionado com a interseção de conjuntos. E, consequentemente, nós vamos usar esse símbolo para o I, que é o circunflexo. Então, quando você tiver essa simbologia aqui, você tem o I. Agora, a outra situação seria o união, vocês se lembram, e o V, que vai significar o U. Então, quando eu tiver o circunflexo, com cavidade voltada para baixo, lembra a interseção, é o I. Quando eu tiver
O V, com cavidade voltada para cima, é o OU e lembra a união. Então, nesse caso aqui, P e P é igual a P. Ó, suponha que esse P ele seja a proposição Pedro é ótimo aluno. A proposição composta Pedro é ótimo aluno e Pedro é ótimo aluno pode ser resumida em Pedro é ótimo aluno. É aquilo que eu falei para vocês. Você pode chegar e dizer aqui, mas isso é fora de lógica, isso é fora de isso. No contexto comum, no senso comum, seria uma redundância, na verdade. Só que na lógica, pelo princípio da identidade, e que também existe na álgebra, como foi falado na introdução aí, se um objeto A é igual a um objeto B, é porque o objeto B é igual ao objeto A. Ou então, na idempotência, se A é igual a A, é porque A é igual a A. Então, um objeto ele só é igual a ele mesmo se ele for igual a ele mesmo. Então, na matemática, nós temos também essas conclusões de redundância que se justifica dentro da lógica. Então é um pouco estranho pensar nesse tipo de construção, mas a lógica matemática possui ferramentas para tratá-las. A segunda equivalência lógica básica é que P ou P é igual a P. A ideia é a mesma apresentada acima, só que a redundância agora está no conectivo OU, para duas proposições equivalentes. Então, a proposição estudar lógica é desafiador ou estudar lógica é desafiador equivale a estudar lógica é desafiador. Então, percebam que pode parecer um pouco estranho ou muito, como o texto diz, mas isso é uma lógica matemática. 2 é igual a 2. Por quê? Porque 2 é igual a 2. Ou então 2 é igual a 2 porque 2 é 2. Ou 2 são 2. Então, essa redundância que pode parecer no senso comum, ela tem uma explicação lógica plausível. Então, segundo nós temos aqui, o que nós vimos no exemplo 2, não tem nada de extraordinário. Agora nós vamos mostrar duas equivalências e destacando que a propriedade diz que a ordem dos operandos, proposições, não altera o resultado quando se tratar de conjunção ou disjunção. Então, nós temos aqui o caso da comutatividade. Se você tem uma proposição composta, P e Q. Se você inverter a ordem, se você colocar primeiro o Q e depois o P, então, nesse caso, você vai ter uma equivalência lógica. Então, tanto faz você dizer João é estudioso e Maria não é estudiosa, como você dizer Maria não é estudiosa e João é estudioso, é a mesma coisa. Então, conforme na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, na situação das equivalências, a ordem dos operandos, que nesse caso são as proposições, ela não vai alterar o resultado quando se tratar de conjunção ou disjunção. Aí aqui nós temos o caso da comutatividade, ou seja, a troca, a permuta de termos que não altera a lógica da proposição. Aí aqui podemos traçar um paralelo entre a disjunção e a multiplicação de números reais. Assim como a ordem dos fatores não altera o produto, que é o resultado da multiplicação, a ordem das proposições P e Q não altera a tabela verdade da proposição P e Q.
P ou Q é igual a Q ou P. É a mesma ideia. Então, vamos verificar as tabelas verdade das proposições compostas. Logo no início, vamos ver a condicional se P, então Q. Eu aqui agora, eu vou através de uma tabela, eu vou buscar para exemplificar para vocês aqueles dois exemplos que eu coloquei no início. Eu vou mostrar para vocês que se eu tiver a proposição se Brasília é a capital do Brasil, então Santiago é a capital do Chile. E se eu pegar se Santiago não é a capital do Chile, então Brasília não é a capital do Brasil, ou seja, na primeira eu tenho se P, então Q. Na segunda eu tenho se não Q, então não P. Então eu vou mostrar para vocês que ela tem o mesmo valor lógico. E aí eu vou abrir a mente para vocês entenderem quando eu falo em valor lógico o que eu estou dizendo. Vejam, eu aqui eu tenho P, Q. E aqui eu tenho se P, então Q. Na coluna do P vai ser sempre, quando são duas proposições, verdade, verdade, falso, falso. Na coluna do Q, verdadeiro, falso, facilidade. Certo? Então, aqui, isso aqui é uma estrutura que a gente utiliza para facilitar facilitar a distribuição. Perceba que eu tenho dois verdadeiros e dois falsos, porque são duas proposições. Então, cada proposição ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Certo? Então, vejam bem. Aqui no caso da condicional, ela só vai ser falsa quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Porque como ela é uma condicional se P, então Q, então se isso for verdade, então o que é verdade não pode condicionar a uma coisa falsa. Por isso que ela é falsa. Agora, se for o contrário, uma coisa fácil, ela pode condicionar algo verdadeiro ser verdadeiro? Sim. A gente vai entender isso quando eu for trabalhar no próximo vídeo a negação da condicional e da bicondicional. É onde irão surgir o necessário e o suficiente. É o que a gente vai entender a partir do próximo vídeo. Então aqui eu tenho verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Então essa aqui é o valor lógico do se P, então Q. Vejam, se Brasília é a capital do Brasil, então Santiago é a capital do Chile. Se Brasília é a capital do Brasil, é verdadeiro. Então, o Chile, Santiago é a capital do Chile, isso também é verdadeiro. Então, a expressão toda ela é verdadeira. Você dizer que Brasília é a capital do Brasil e Santiago é a capital do Chile, você tem verdadeiro. Agora vejam bem, se Brasília é capital do Brasil, então Santiago não é capital do Chile. Você não pode afirmar isso. Você não pode associar ou condicionar o fato de Santiago não ser capital do Chile pelo fato de Brasília ser capital do Brasil. Aí você tem aqui, se Brasília não é a capital do Brasil, então Santiago é a capital do Chile. É verdade. Porque independente do que você tem aqui, mas você vê que ele não condiciona a essa verdade aqui. Aí você tem aqui o que foi escrito lá. Se Brasília não é a capital do Brasil, então Santiago não é a capital do Chile. Verdade. Isso aqui. Agora, se a gente
construir a tabela da condicional se não que, então não P, vamos ver, ó, eu fiz o que? Eu estou invertendo, olha, que é a segunda proposição, eu trouxe para cá. Aqui, essa simbologia, ela está me dizendo o que? Se Santiago não é a capital do Chile, então Brasília não é a capital do Brasil. Vejam que a coluna do que é VF, VF. Eu vou negar ela. Então vai ficar FV, FV. Vejam, lá é verdadeiro, aqui é falso. Lá é falso, aqui é verdadeiro. Lá é verdadeiro, aqui é falso. Lá é falso, aqui é verdadeiro. Trouxe o P para cá e neguei. Então não P vai ser o que? Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Ó, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. O que é que a gente concluiu nessa coluna aqui? É que ela vai ser falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então a gente vai analisar aqui. Tá aqui, ó. A primeira é verdadeira, a segunda é falsa, então aqui vai ser falsa. Então essa vai ser verdadeira, essa vai ser verdadeira e essa vai ser verdadeira. Percebam que verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. O que nós estamos concluindo aqui? Nós estamos concluindo que as duas proposições possuem a mesma tabela verdade, a valoração. Portanto, elas são equivalentes. Ou seja, se P, se você tiver a condicional, se P, então Q, ela corresponde, ou seja, é se, somente se, não P, se, não Q, implicar em não P. Isso é o que a gente chama de representação da equivalência lógica. Certo? Então aqui percebam que no início, quando a gente falou isso aqui, nós estamos reforçando agora na tabela por que quando eu escrevo se Brasília é a capital do Brasil, então Santiago é a capital do Chile. Se Santiago não é a capital do Chile, então Brasília não é a capital do Brasil. Por que essas duas proposições compostas, por que ela tem a mesma valoração? Exatamente porque se você olhar o valor lógico do se P, então Q, tem o mesmo valor lógico de não se, não Q, implica não P. Isso é o que a gente chama de equivalência lógica. Tá? Agora nós vamos ver a negação da conjunção P e Q. Então eu tenho aqui a negação da conjunção, isso aqui é não P e Q. Isso aqui ocorre se somente se você negar a primeira proposição. Olha, note que você troca o conectivo, isso aqui é I, isso aqui é U, e você nega a segunda. Então vamos escrever isso aqui mais claro para vocês. A primeira coisa que você faz quando você tiver uma prova de concurso, que ele coloca a negação da proposição. Aí quando você lê a proposição, você vai perceber que são duas proposições simples. E elas são separadas pelo conectivo OU. Aliás, elas são separadas pelo conectivo I. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai separar as proposições. Aí você nega a primeira proposição, nega a segunda proposição. E por último, você troca o I por O. É fácil assim. Então, nesse caso, você transforma uma conjunção numa disjunção. Que conjunção é I, disjunção é U. Então, vamos analisar aqui. Essa questão é da CESP 2014, que é da Universidade de Brasília. Determine a negação da proposição. Lívia é estudiosa e Marcos decora. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos aqui duas proposições.
Lívia é estudiosa, Marcos decora, e eles estão ligados pelo conectivo I, dentro da proposta. Vamos negar, Lívia é estudiosa, então eu boto um não aqui, ó. Lívia não é estudiosa. Vou negar a segunda, Marcos não decora. Troco o I por O. Então eu tenho Lívia não é estudiosa ou Marcos não decora. Então vamos analisar aqui. Na letra A, Lívia é estudiosa ou Marcos decora. Essa está fora porque não houve a negação, certo? Na letra B, Lívia não é estudiosa e Marcos decora. Note que ela não trocou o conectivo I e nem negou a segunda. Então está fora. Letra C. Lívia não é estudiosa ou Marcos decora. Ela negou o primeiro, trocou o I pelo OU, mas não negou a segunda. Então está fora. Letra D. Lívia não é estudiosa ou Marcos não decora. Note, negou a primeira, negou a segunda e trocou o I por O. Então, a resposta correta é a letra D. Por que a letra E não está certa? Marcos não decora e Lívia é estudiosa. Não houve a troca do conectivo. No caso, você não está procurando uma equivalência lógica, você está procurando uma negação da proposição. Então não há a necessidade de troca. E nesse caso, você poderia até, a questão de Lívia não ser estudiosa, poderia se levar em consideração isso, mas isso, a questão, ela pende para a letra D mesmo. Negação da operação da disjunção inclusiva. A disjunção inclusiva é do estilo P ou Q. Então, no caso aqui, nós vamos, aqui foi esquecido, aqui é o não P ou Q. Se, só se, não P e não Q. Então, note que você transforma a disjunção inclusiva em conjunção. Então, você vai fazer o que aqui? Você vai separar as proposições, negar a primeira, negar a segunda e trocar o O por I, por E. Então, nesse caso, você vai fazer o contrário do que você fez na anterior. Então vamos ver alguns exemplos, aliás, na verdade vamos ver um exemplo, porque eu ainda quero mexer isso aqui com vocês alguma coisa. Olha, vamos pegar essa questão do IBFC. De acordo com a equivalência lógica, a negação da frase Ana é dentista ou não fez a universidade é. Vamos analisar a questão. Ana é dentista, não fez a universidade. Vamos negar Ana é dentista. Então, Ana não é dentista, né? O ou eu troco pelo I. I não fez universidade. Já está negando. E como é que eu disfarço a negação? É afirmando ela, tornando ela verdadeira. Então, eu corto não. Então, a negação da frase Ana é dentista ou não fez universidade vai ser Ana não é dentista e fez universidade. Vamos lá, vamos ver as soluções. Na letra A, Ana não é dentista. Tudo bem. Não trocou o ou pelo I. Aqui está certo. Negou, não trocou, então essa resposta não está correta. Letra B, Ana não é dentista e não fez universidade. Ele negou, ele trocou o I pelo ou o E pelo ou, só que ele não fez universidade, ele continuou negando o que está negando. Na letra C,
Ana não é dentista e fez a universidade. Então, o que que nós temos aqui? Negamos o fato de Ana ser dentista, trocamos o ou pelo e negamos não fez universidade. Então, a resposta correta aqui é a letra C. Por que a D não é? Ela continua afirmando e apenas negou a segunda. Não trocou o ou pelo i. Na letra D, Ana é dentista ou fez universidade. E se Ana é dentista, então não fez universidade. Na letra D, você tem Ana é dentista ou fez universidade. Ele só negou a segunda e nem trocou o ou pelo i. Se Ana é dentista, então não fez universidade. Ele transformou numa condicional. Certo? Se então. Vamos agora mostrar na tabela a relação dos valores lógicos. Então eu tenho aqui nessa tabela, eu tenho aqui a P e Q e a negação do P e Q. Então eu tenho aqui verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. No P e Q só é verdade quando ambos são verdadeiros. Então isso aqui é verdade, isso aqui é falso, isso aqui é falso, isso aqui é falso. Então não esqueçam disso. No P e Q, como se trata de interseção na matemática, ele só vai ser verdadeiro se ambas as proposições forem verdadeiras. Basta que uma delas seja falsa para que a conclusão ela seja falsa. Vamos negar isso aqui. Negar isso aqui seria o quê? O que for verdade aqui eu transformo em falso. O que for falso eu transformo em verdade. Então na primeira linha ela é verdade, então eu nego. Nego essa aqui e nego essa aqui. Então eu tenho aqui P e Q e não P e Q. Ok? Vamos agora para P ou Q. Então eu tenho aqui verdade, verdade, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Nesse caso aqui do P ou Q, ele só vai ser falso quando ambos são falsos. Então isso aqui é falso, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. No P ou Q, ele só vai ser falso quando ambos são falsos. Vamos negar o P ou Q. Então você vai ter falso, falso, falso e verdade. Tá? Vamos agora construir uma outra. Vamos pegar o não P e o não Q. Quem é o P? Verdade, verdade, falso, falso. Vamos negar isso. Então vai ficar falso, falso, verdade, verdade. Então neguei isso aqui. Vamos negar isso aqui. Falso, verdade, falso, verdade. No P ou Q, observe, ele só vai ser verdade quando ambos for verdadeiro. Então isso aqui vai ficar verdade, isso aqui vai ficar falso, falso e falso. Certo? Então ele no caso, o não P e o não Q, ele vai ser igual a F, 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 V. Vamos para mais uma aqui. Não P, então vai ser falso,
falso, verdade e verdade. Aqui vai ficar falso, verdade, falso, verdade. No P e Q, ele só vai ser falso quando ambos são falsos. Então vai ficar F, V, V e V, certo? Perceba um detalhe. Se você pegar essa coluna aqui, F, 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 V, certo? Você vai perceber que essa coluna aqui é igual a S. Ou seja, não P e não Q é equivalente a não P ou Q. Ó, aqui é não P ou Q. Note que o símbolo aqui é O, o símbolo aqui é I. Você vai perceber que não P ou não Q, ela vai ser igual a não P e Q, certo? Olha, observe que elas são iguais. Isso eu estou mostrando para vocês que, logicamente, o que acontece? Não P e Q, certo? Olha, não P e Q, se, somente se, não P ou não Q. Não P ou não Q. Olhem, notem que essa coluna aqui é igual a essa aqui. Estou provando, logicamente, isso aqui, certo? E você vai perceber que não P e Q, não P ou Q, ou seja, eu estou mostrando que essa coluna aqui, ela é igual a essa coluna aqui. Veja que os valores lógicos são os mesmos. E é isso que ele está afirmando aqui. Isso que ele está afirmando. Então, eu mostrei de um modo tabelar, ou tabular, desculpa, de um modo tabular, que na verdade, a famosa lei de Morgan. A famosa lei de Morgan, ela tem validade lógica estabelecida. Tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, essa valência lógica. Por que essas duas conclusões aqui, por que elas são verdadeiras? E também porque quando eu falo tem o mesmo valor lógico, significa dizer que a operação que eu estou realizando, ela apresenta a mesma configuração na coluna. Entendido? Então vamos lá. ESAF 2013. A negação da proposição Brasília é a capital federal e os territórios federais integram a União então veja bem, eu tenho aqui Brasília é a capital federal, os territórios federais integram a União. Vamos negar, Brasília não é a capital federal. Vou trocar o I por O. Os territórios federais não integram a União. Então, Brasília não é a capital federal ou os territórios federais não integram a União. Então, vamos ver. Letra A. Brasília não é a capital federal e... Pronto. Não houve a troca. Brasília não é a capital federal ou os territórios federais não integram a União. Então, essa é a resposta correta.
Ele negou a primeira, trocou o I pelo OU e negou a segunda. Brasília não é a capital federal ou os territórios federais. Ele, apesar dele negar a primeira, ele ter trocado o I por OU, mas ele não negou a segunda. Letra D, Brasília é a capital, não é a capital federal ou os territórios federais integram a União. Ele trocou o I pelo OU, mas não negou a segunda. Letra D, Brasília é a capital federal ou os territórios federais não integram. Ele trocou o I pelo OU, mas só negou a segunda. E na letra E, Brasília não é a capital federal e os territórios federais integram a União. Ele negou a primeira, não trocou o I pelo OU e nem negou a segunda. Consupan 2014. A negação de hoje é domingo e amanhã não choverá é... Então vamos dizer aqui. A negação de hoje é domingo. Hoje não é domingo. Hoje não é domingo. No lugar do I eu boto OU. Amanhã não choverá. Eu tiro não. Então, a negação de hoje é domingo e amanhã não choverá vai ser hoje não é domingo ou amanhã choverá. Então vamos ver qual é. Letra A. Hoje não é domingo e amanhã não choverá. Ele negou a primeira, não trocou o I pelo OU e nem negou a segunda. Porque você diz, mas não está negando. Sim, mas a negação do que é falso é ser verdadeiro. Eu posso negar uma negação. Na letra B, hoje não é domingo ou amanhã choverá. É a correta. Isso aqui, letra B. Ele negou, trocou o I por OU e negou a segunda. A negação de amanhã não choverá é amanhã choverá. Letra C, hoje não é domingo, então amanhã choverá. Ele aqui fez um meio termo da condicional. Colocou um então, trocou o I pelo então aqui. Letra D, hoje não é domingo, nem amanhã choverá. Esse nem aqui, ele vai estar relacionado a uma outra situação de negação lá na frente. Inclusive, teve questões já do ITA que esse nem apareceu e ele estava como negação de uma proposição. Um casal está no supermercado fazendo compras do mês e o marido diz para a esposa: vamos comprar macarrão ou arroz integral. A esposa, negando a afirmação, diz: vamos lá, vamos comprar macarrão. Então aqui nesse caso, eu vou negar isso aqui, então eu vou colocar não vamos comprar macarrão. Vamos trocar o OU pelo I. E se eu botar não arroz integral, o que é que vai acontecer? Vai ficar uma frase sem sentido. Então eu vou fazer o quê? Eu vou repetir isso aqui. Eu vou acrescentar não vamos comprar arroz integral, para poder dar sentido na frase. Então, quando o casal diz vamos comprar macarrão, aliás, quando o marido diz vamos comprar macarrão ou arroz integral, para me negar, eu coloco não vamos comprar macarrão e não vamos comprar arroz integral. Vamos ver. Na letra A, se vamos comprar macarrão, então não vamos comprar arroz integral. Se então é condicional, não tem nada a ver. Não vamos comprar macarrão ou não vamos comprar arroz integral. Negou a primeira, negou a segunda, mas não trocou o conectivo ou por I. O erro está só aqui. Letra C, se não vamos comprar macarrão,
então não vamos comprar arroz integral. Se então é condicional, então está fora. Letra D, não vamos comprar macarrão e não vamos comprar arroz integral. Então a resposta correta aqui é a letra D. É a letra D. Negou a primeira, trocou o O pelo I e negou a segunda. E na letra S, não vamos comprar macarrão, então vamos comprar arroz integral. Negou a primeira, não negou a segunda e transformou em condicional. Se, então. A resposta certa é a letra D, que dá. A frase: a vítima fez boletim de ocorrência ou o acidente foi grave, tem como negativa a proposição. Então vamos lá. A vítima não fez boletim de ocorrência. Vou trocar o O pelo I. E o acidente não foi grave. Então eu tenho: a vítima não fez boletim de ocorrência e o acidente não foi grave. Então vamos analisar aqui. Letra A, a vítima não fez boletim de ocorrência ou não trocou, então nem continuo. Letra B, a vítima não fez boletim de ocorrência e o acidente não foi grave. Resposta correta. Negou, trocou o O por I, negou. Letra C, a vítima fez boletim de ocorrência se e somente se. Errado, porque ele transformou numa bicondicional. O se e somente se é uma bicondicional. Se, então, é uma condicional. Porque o se somente se, ele é uma equivalência de ida e volta. Certo? Se um triângulo é retângulo, então a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual à medida do quadrado da hipotenusa. Se a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa, então o triângulo é retângulo. Então você vê que tanto faz eu pegar o triângulo retângulo e confirmar o teorema de Pitágoras, como pegar o teorema de Pitágoras e reforçar com o triângulo retângulo. Certo? Então isso é o se somente se, que eu poderia simplesmente dizer: o triângulo é retângulo se e somente se a soma dos quadrados dos catetos for igual ao quadrado da hipotenusa. Morreu tudo aí. Beleza? Então, no caso da letra D, se a vítima não fez boletim de ocorrência, então o acidente foi grave. Condicional, se então. E na letra E começou com se, pronto, eu nem vou analisar. Então a resposta correta é a letra B de bola. No nosso próximo vídeo, a gente vai negar a condicional e a bicondicional. A gente vai entender algumas expressões que vão surgir nos itens, e a gente vai aprender como diferenciar um do outro, tá? Eu quero dizer a vocês que esse material que eu estou produzindo por enquanto, ele está in natura. Eu estou sem edição de vídeo, eu estou sem filtros de som, por isso que eu estou começando no processo. Eu estou me esforçando o máximo para que didaticamente eu consiga me fazer entender. E é lógico que tudo isso vai depender também da aceitação de vocês em relação a esse trabalho. Porque a partir do instante em que vocês começarem a investir no vídeo, vocês se inscrevendo, vocês curtindo, vocês visualizando, aí eu vou ter condições de fazer um trabalho, digamos assim, mais apurado para vocês, tá? Então, se inscreva, visualizem
Quanto mais tempo vocês visualizarem, melhor pra gente. E sempre fiquem acompanhando, certo? O nosso quarto vídeo ele vai ser muito interessante também. Então,